Boa noite. Boa noite. Economia. Aumento da gasolina nas refinarias já assusta consumidores. A inflação também incomoda os ambulantes nas ruas de comércio popular. Manteiga afirma que corte nos gastos do governo pode atingir seguro-desemprego, auxílio-doença e abonos. A nova lei dos desmanches já fechou mais de 90 estabelecimentos na capital. E o clima de Natal na Europa. Ruas e lojas de várias capitais estão iluminadas para as festas. Funcionários de empresas instaladas na região dos Jardins, em São Paulo, preferem deixar os carros nas ruas sob o cuidado de guardadores por causa do alto preço dos estacionamentos. Segundo o sindicato da categoria, uma parceria com a prefeitura poderá profissionalizar os chamados flanelinhas. Avenida Faria Lima, zona sul da cidade. Encontrar um estacionamento por aqui só a preços altíssimos. Na Praça Buritama, que fica próxima a um dos principais shoppings da região, Reginaldo, mais conhecido como Regis, trabalha sob a confiança dos clientes. Regis mostra a carteirinha oficial de guardador de carro. É uma prestação de serviço. A pessoa chega, deixa a chave e é o seguinte, eu estaciono os carros e depois trago o diaco para cá de volta, que às vezes não tem vaga aqui e tem que deixar muito longe. Ele cuida com o maior carinho do carro de todo mundo, se preocupa. Ótimo trabalho. Antes pagar ele do que pagar estacionamento, que é caríssimo aqui na região. Há 15 anos é assim. O motorista chega, entrega a chave e vai trabalhar. Faz 7 anos que eu deixo o carro com ele e nunca tive problema. Pelo contrário, já tive auxílios. Eu cheguei aqui e o meu pneu estava furado e atrasada, que eu tinha uma reunião, e ele ainda trocou para mim e eu voltei para o escritório. A mensalidade de estacionamentos da região pode chegar a R$500. Regis não revela quanto cobra. Não fala valor, mas é por dia. Eu pago esporádico, não é sempre que eu deixo, tem uma frequência maior. Mas quando eu não deixo também, ele não me cobra. Desde 1975, a profissão de guardador de carro é regulamentada. E de acordo com o sindicato da categoria, há cerca de 90 mil profissionais desse tipo aqui no estado de São Paulo. Pela legislação, o guardador é responsável por todo objeto deixado no interior do veículo. Pelo menos todos aqui confiam em tudo que acontece. E também me responsabilizo qualquer danos do veículo. Mas não é o que vemos pelas ruas da cidade, principalmente durante grandes eventos. O assessor do Sindicato dos Guardadores de Veículos explica que 10% da verba arrecadada pela Zona Azul pode ser destinada ao sindicato. Passaremos a dar cursos, preparatório para essas pessoas, porque nós teremos áreas específicas para que eles possam exercer as funções. E assim buscaremos junto à municipalidade a orientação, o preparo e até mesmo a identificação desses profissionais. O resultado da negociação pode sair ainda neste ano. A verba também deve ser utilizada para a fiscalização dos flanelinhas. O guardador, ele é uma espécie de ele tem vamos dizer, quase um poder de polícia naquele momento sobre aquele veículo que fica sob sua responsabilidade. Essa é a ideia, de resguardar o bem, o patrimônio. Ora, na via pública, ele vai ser o responsável direto por esse material, por esse bem, vamos dizer assim. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo irá discutir a profissionalização dos flanelinhas nos próximos dias. Desde que a lei dos desmanches entrou em vigor em julho, 93 estabelecimentos foram fechados em São Paulo e o número de roubos de carros vem diminuindo. Há um ano, Vitor começou a investir na modernização do desmanche da família, que funciona há 40 anos na região de Pirituba. Ele conta que o faturamento triplicou depois das mudanças e que o espaço está mais organizado. Isso aqui era um bolo de sucata, na verdade. Hoje a gente procurou fazer a organização, que é a parte de logística. Tem essas prateleiras para a gente poder guardar o carro. Então, quer dizer, antigamente cabia 50 carros no pátio. Hoje a gente usa menos espaço e cabe 100 carros. As adaptações estão de acordo com a nova lei dos desmanches, em vigor desde julho. Segundo as novas regras, todos os estabelecimentos precisam ser credenciados pelo Detran. Outra determinação é que as lojas respeitem a legislação ambiental. Aqui, o piso de concreto impede que fluidos e produtos químicos contaminem o solo.
Uma caixa separadora divide o óleo que sai dos automóveis e o armazena em um depósito. Além disso, a água da chuva passou a ser reutilizada. Outra exigência da nova lei e que talvez dê mais trabalho é a catalogação das peças. Neste caso aqui, são milhares de itens, por exemplo, esses acessórios do painel, até peças maiores e mais importantes como os motores dos veículos. Tudo precisa estar devidamente detalhado e interligado com a central de informações do Detran. As etiquetas trazem dados como o ano de fabricação e a procedência dos materiais. Rastrear as peças é fundamental para detectar, por exemplo, se o carro foi furtado ou roubado. Desde julho, a polícia e o Detran fecharam 93 desmanches irregulares só na capital. E o cerco aos ilegais parece estar surtindo efeito. O número de roubos de veículos na cidade caiu 10,5% em setembro desse ano, na comparação com setembro de 2013. Está sendo bom para a gente por isso. Pessoas que não vinham comprar por preconceito vai poder vir passar a comprar, porque sabe que a gente é pessoas que trabalham de acordo com a lei, né? Estudante morre baleado após passar em frente à pizzaria que estava sendo assaltada. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do crime. O caso aconteceu no bairro de Campos Elíseos, no centro da capital, na noite de ontem. 3 pessoas renderam os funcionários de uma pizzaria na rua Conselheiro Nébias e roubaram cerca de R$300. O estudante de 17 anos passava em frente ao estabelecimento quando os assaltantes o puxaram para dentro. Quando tentou fugir, o jovem foi atingido por um tiro no pescoço e morreu. Os assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil trabalha na identificação dos criminosos. Em Santo André, no ABC Paulista, bandidos se passam por policiais federais para roubar condomínio de luxo. O grupo, formado por 5 homens, fez um morador do edifício refém quando ele voltava para casa de carro. 4 deles usavam coletes falsos da Polícia Federal e um vestindo terno se identificou na portaria do prédio como delegado para subir com o refém, alegando que precisava cumprir um mandado de busca e apreensão. O porteiro e o síndico acabaram rendidos. A mulher do síndico, que estranhou a movimentação, acionou a polícia militar. Os 5 homens foram presos e responderão por associação criminosa e roubo. Com eles, a PM apreendeu 4 armas, 2 eram falsas. A seguir, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, admite redução das despesas no segundo mandato de Dilma. E o aumento da gasolina. Consumidores temem repasse do reajuste feito às refinarias. A seca continua. A situação é grave e vai começar mais um fim de semana. E com todo mundo em casa, o consumo de água aumenta. Por isso, fique atento ao desperdício. Nada de lavar carro, regar jardim, tomar banho demorado. Todo mundo tem que fazer a sua parte para superar essa crise. E por isso a Sabesp aumentou ainda mais o bônus para que mais gente ganhe e diminua o consumo de água. Economizar tem que ser de domingo a domingo, sem descanso. Água. Se economizar, não vai faltar. O refrigerador tá mais barato agora. A lavadora tá mais barata agora. O fogão também tá mais barato agora. Antecipe seu Natal, é mais barato comprar na Casas Bahia agora. Leve o refrigerador Electrolux Frost Free 322 litros por apenas R$ 1.199 à vista. E compre tudo sem juros e sem entrada. E olha só, liquidificador ou sanduicheira inox a partir de R$ 29,90 à vista. Aproveite! Não espere até Natal, na Casas Bahia é mais barato agora. A Folha é a favor do casamento gay. Eu também. A Folha é contra a pena de morte. Eu não. A Folha é contra as cotas raciais. Eu também. A Folha é contra a política econômica atual. Eu também. A Folha é a favor da legalização das drogas. Eu não. Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica opiniões divergentes. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição?
Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Bonitinha, você gosta de se maquiar? Hoje. Vamos saber quais são os cosméticos que fazem bem e os que fazem mal para a pele. José Armando Vanucci faz uma entrevista especial e ainda responde seu e-mail. E no musical, a banda Jams coloca todo mundo para dançar. Tô aqui te esperando. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. Desmatamento na Amazônia dispara em agosto e setembro. Os dados foram divulgados no site do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, o aumento foi de 122% em relação aos mesmos meses do ano passado. Dados obtidos pelo jornal e que seriam do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que, ao todo, foram devastados 1.626 quilômetros quadrados de florestas durante o período. Segundo os dados, só em agosto, mais de 890 quilômetros quadrados de matas foram derrubados, 208% a mais que o registrado em agosto de 2013. À tarde, o IBAMA não confirmou se os números divulgados pelo jornal são mesmo os oficiais. O presidente do Instituto, Volney Zanardi, afirmou que a taxa de desmatamento oficial dos meses de agosto, setembro e outubro deve ser divulgada até o fim deste mês. E mesmo após uma sequência de dias chuvosos, o nível do sistema Cantareira registra nova queda. Desde o dia 31 de outubro, Cantareira registrou pouco mais de 54 milímetros de chuva, mas não foi o suficiente para impedir que o índice diminua. Hoje, o principal sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo está em 11,6% de sua capacidade. Os níveis do Alto Tietê e do Guarapiranga também caíram. No Alto Tietê, mesmo com a chuva, o índice foi de 8,6% para 8,5%. Já o sistema Guarapiranga, que não registrou precipitações, foi de 37,1% para 37%. E o temporal que atingiu São Paulo hoje à tarde derrubou uma árvore na região da Aclimação. 2 carros foram atingidos, um que estava estacionado e outro que passava pela rua. Apesar do susto, o motorista e um passageiro não ficaram feridos. Os bombeiros isolaram a região porque a queda também atingiu a rede elétrica. E o centro da cidade, a Moca, Vila Mariana e Ipiranga entraram em estado de atenção por causa da chuva. Houve alagamentos e 3 pessoas foram atingidas pela descarga elétrica de um raio. O temporal foi provocado pela chegada de uma frente fria. E o final de semana será chuvoso e de temperaturas baixas. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Nuvens carregadas vindas do Paraná devem chegar a São Paulo neste sábado. Trata-se de uma frente fria que, associada à umidade e ao calor, espalha nuvens por todas as áreas paulistas. Pode chover a qualquer momento e há risco de temporais com rajadas de vento e trovoadas. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Marília. No norte paulista, máxima de 31 graus em Barretos e de 30 em São Carlos. E não vai dar para aproveitar muito a praia, pois o tempo fica instável com chuva, mas as máximas podem chegar aos 29 graus. Amanhã na capital pode chover a qualquer hora, máxima de 27. No domingo, nublado com garoa e algumas aberturas de sol. A máxima cai para os 23. E a semana começa com sol entre muitas nuvens, máxima também de 23 graus. 24 horas após o anúncio do aumento da gasolina e do diesel nas refinarias, consumidores reclamam que a alta dos preços já chegou aos postos de combustíveis em São Paulo. Gasolina 3% mais cara, diesel 5%. O reajuste dos combustíveis
já está valendo nas refinarias do país desde as 0 hora desta sexta-feira. Muita gente foi pega de surpresa e acelerou para abastecer no valor antigo. A gente tenta fazer economia até nisso, porque a gente sabe que com o aumento da gasolina, nós vamos ter uma cascata de aumentos, né? Estava vazio já, também vou aproveitar e encher o tanque. Garantir pelo menos o preço antigo. Claro. Em São Paulo, o movimento nos postos foi intenso. Geralmente a gente vende uns 8 mil litros de gasolina por horário. Hoje vai vender na média de uns 11 a 12. Já aumentou quase 4 mil litros por causa do preço. A alta da gasolina vai deixar o litro, em média, 6 centavos mais caro e 9 centavos o litro do diesel. O reajuste para o consumidor final deveria levar algum tempo. Deveria, pelo menos até que a gasolina e o diesel comprados pelos novos valores chegassem até aqui a bomba. Mas, no mesmo dia do aumento nas refinarias, teve consumidor reclamando de preço reajustado aqui na ponta. O brasileiro, ele é um cara viciado em aumento, né? Isso é cultural, né? Ouviu falar, vão aumentar aqui. 3,19 litros é uma fortuna, gente. Não dá para completar o tanque que custa, vai dar 200 paus de gasolina, não dá. Neste posto da região central da capital, o aumento está prometido para este sábado. Mas alguns outros postos prevêem segunda-feira como o dia do aumento. Mas como os preços na bomba são livres, a pesquisa pode garantir alguma economia neste fim de semana. Inflação oficial perde força em outubro, mas continua acima do teto da meta. Segundo o IBGE, no mês passado, o IPCA ficou em 0,42%, contra 0,57% em setembro. A taxa foi a menor para o mês de outubro desde 2009. Em 12 meses, o índice de preço ao consumidor amplo acumula alta de 6,59% e voltou a superar o teto da meta estipulada pelo governo federal de 6,5%. E ainda falando de inflação, aqui na capital paulista, ela vem atingindo os preços nas lojas. Mas nas ruas, os vendedores informais vêm conseguindo driblar a alta de preços para manter as vendas. Com o calor forte, a banca que vende água de coco não fica vazia. Mas quem compra, reclama. Normalmente era R$2, né? Estourando 3 já geladinho. Agora tá R$5. O vendedor que compra no atacado explica que o fornecedor dele também aumentou o preço. Pagava R$1. E agora você paga quanto? R$1,40, estou pagando R$1,40. Aumentou 40%? Aumentou 40%. Aí você tem que repassar isso para o teu consumidor. Tem que vender um pouco mais caro. Vem gelo, vem canudo e vem meu trampo também, né? Que eu tenho que ganhar, né? Situação bem parecida com a da barraca de roupas. A dona da banca diz que a fábrica de confecções aumentou de R$10 para R$15 o custo da camiseta e deu um motivo. Aumentou o tecido. Não tem jeito. A inflação atinge os preços tanto na loja quanto na banca de rua. O vendedor informal ainda se mantém na vantagem de ter menos custos que o comerciante estabelecido. E, teoricamente, tem mais fôlego para manter o nível de vendas. Está estável. A vista do ano passado está mais ou menos a mesma coisa do ano passado. Não caiu a venda? Não, muito não. Alguma coisa pouca, né? Mas está mais ou menos a mesma coisa. Mas é a inflação dos alimentos a grande vilã. Batendo perna atrás de promoção, Antônio mantém o mesmo preço da quentinha. Só que o cardápio mudou. Carne fora de cogitação. Aumentou muito? Aumentou. Não tem jeito. O jeito foi eliminar a carne? Foi eliminar e trabalhar com produtos em promoção. O frango, coxa, sobrecoxa. Eu tive de voltar ao normal que começou a sobrar marmitex. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, admite redução das despesas na transição para o próximo governo de Dilma Rousseff. Mantega admitiu que a troca da equipe econômica será marcada por ajustes e corte de gastos do governo no pagamento de seguro-desemprego, abonos e auxílio-doença. Nós estamos olhando principalmente o lado da despesa e um outro fator que eu não mencionei aqui é que vamos diminuir os subsídios financeiros. Então, isso também é uma redução de despesa. Subsídio financeiro significa você dar um subsídio menor nos empréstimos que são feitos, por exemplo, pelo BNDES. Ele também falou sobre o fator previdenciário. Nesse momento, nós não estamos discutindo o fator previdenciário. Ele não está
incluído nesse programa de redução de despesas. Manteiga afirmou que o programa de redução de gastos ainda não está pronto, mas muitas mudanças serão feitas este ano. A presidente Dilma já anunciou que Manteiga não continuará como ministro da Fazenda na próxima gestão. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente não sabe quase nada do que deve ser o novo governo da presidente Dilma Rousseff na economia. Mas a presidente e alguns auxiliares mais próximos têm tentado dar sinais de que alguma coisa vai mudar. Até agora, o governo tem sugerido que o governo vai gastar menos ou vai tentar recuperar a receita. Como vai fazer isso? A primeira dica mais concreta veio com um pequeno aumento do preço dos combustíveis, da gasolina e do diesel. O reajuste melhora a saúde da Petrobras, a maior empresa do Brasil, a maior pagadora de impostos do Brasil, entre outros efeitos desse aumento. Mas pinga mais um dinheirinho nos cofres do governo por causa dos impostos. Na entrevista que deu ontem, a presidente disse que pretende mexer em algumas despesas sociais, que estão exageradas ou esquisitamente exageradas, como os gastos com seguro-desemprego, que aumentaram muito mesmo com o país tendo a menor taxa de desemprego em décadas. A presidente mencionou também que pretende mexer nas pensões por morte e no auxílio-doença, de quem está de licença pelo INSS. Não quer dizer que vai cortar tudo isso, mas que vai olhar por que esses gastos cresceram tanto. Outra despesa que o governo pretende diminuir é a dos subsídios para grandes empresas. O que é isso? Um grande banco do governo, o BNDES, empresta dinheiro a juro muito baixo, muito abaixo do custo de mercado, para grandes empresas. Grande parte desse dinheiro emprestado vem do governo, que faz dívida, pega dinheiro emprestado a custo alto para, enfim, emprestar a custo baixo para grandes empresas. A ideia era de incentivar o aumento do investimento em novos negócios, mas o investimento não veio e o custo, pago por todos nós, foi alto. Dada a pindaíba do governo, essas reduções de gastos serão insuficientes. Talvez o governo de Dilma Rousseff tenha de aumentar algum imposto. Nada disso está decidido, mas a presidente reconheceu, pelo menos em parte, que o governo não pode continuar a gastar como gastou no primeiro mandato. Aliás, gastou em parte sem resultado, pois a economia parou de crescer este ano. Boa noite. 3 dias após o eleitorado americano expressar nas urnas o descontentamento com a administração Obama, o Departamento de Trabalho divulga que a taxa de desemprego caiu para 5,8%, o menor nível em 6 meses. Em outubro, foram criadas 214 mil vagas de emprego nos Estados Unidos, a grande maioria no setor privado. A taxa oficial de desemprego caiu para 5,8%. O nível de ocupação agora é o mais alto em 5 anos. Os números indicam que as empresas estão otimistas, com a perspectiva de que a economia do país vai resistir a uma desaceleração em alguns mercados externos. Estudo revela que aumentou o número de paraguaios que chegam para morar e trabalhar em São Paulo. O levantamento foi feito pela Missão Paz, entidade que apoia imigrantes recém-chegados na cidade. Dados do consulado do país apontam que há hoje, na capital paulista, 40 mil paraguaios. Muitos trabalham em oficinas de costura, um território que por anos vinha sendo ocupado principalmente por bolivianos. Luiz chegou faz 4 anos, em busca de emprego e melhores condições. Antes tentou a vida na Argentina, mas a crise por lá acabou indicando um outro caminho. Eu enxergo o Brasil com mais oportunidade por causa da região geográfica. Cerca de 40 mil paraguaios vivem em São Paulo, de acordo com dados oficiais do consulado do país. Metade só chegou por aqui depois de 2005 e principalmente para trabalhar num setor predominantemente ocupado por bolivianos, as oficinas de confecção. Mas hoje, para cada 4 imigrantes vindos da Bolívia, existe um paraguaio também diante da máquina de costura. É o caso de Miguel, que chegou há 5 anos. Com pouco estudo e sem documentos, trabalhou o primeiro ano como clandestino. Ganhava R$200 por mês em jornadas extensas. Trabalhando de 7 da manhã a 9 da noite. Então é um horário muito puxado, né? E cansado. Apesar de ser uma proporção menor, os paraguaios também estão inseridos no setor há tanto tempo quanto os bolivianos, mas com menos visibilidade.
Mostrar esse lado pouco conhecido foi a tarefa desses dois pesquisadores. Da convivência com a comunidade paraguaia, surgiu o estudo feito para a Missão Paz, da Igreja Católica, que acolhe estrangeiros em dificuldade. Segundo a pesquisa, a expansão das fazendas de soja tem expulsado do campo pequenos agricultores. Eles perdem a perspectiva de inserção de trabalho. Então, eles vão ou para cidades, né, as cidades dentro do Paraguai, ou eles tentam as empreitadas migratórias para fora do país. No caso, a Argentina é o principal destino, depois aparece a Espanha e, em terceiro lugar, o Brasil. Com as crises nesses outros dois contextos de destino, São Paulo começa a ganhar destaque na década de 2000. Patrícia, que veio pequena com os pais, conta que a comunidade paraguaia ainda tem de enfrentar o estigma da pirataria. Por exemplo, de onde você é? Ah, eu sou paraguaia. Ah, então você é muamba, você é falsa, você é... Ou seja, é o sentido pejorativo do nome do país. Preconceito que, para Mayra, fica pequeno diante da paixão que ela sente pelo país onde quer fincar raízes. Pretendo, sei lá, caçar, morar aqui, ter filhos. Voltar para o Paraguai? Só para visitar. A Alemanha celebra os 25 anos da queda do Muro de Berlim. As comemorações acontecem durante todo o fim de semana. 8.000 balões luminosos celebram a data histórica. A instalação chamada Fronteira da Luz recria o muro que dividiu a Alemanha por 28 anos, de 1961 a 1989. 8.000 balões de luz marcam o caminho original do muro por 15 quilômetros. Pavilhões com informações e monitores com imagens históricas foram colocados em vários pontos. A instalação do artista Christopher Bauder e do cineasta Mark Bauder ficará nas ruas até domingo. O ponto alto da comemoração dos 25 anos da queda do muro será na noite de domingo no portão de Brandemburgo. Ao som de orquestra, os balões da liberdade vão ser soltos no céu de Berlim. Agora à noite, o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev abriu as comemorações com uma visita ao local onde ficava o posto militar entre as Alemanhas Oriental e Ocidental, chamado de Checkpoint Charlie. Gorbachev recentemente advertiu líderes ocidentais e o presidente russo Vladimir Putin sobre o perigo de jogar o mundo numa nova versão da Guerra Fria, que ele ajudou a encerrar há 25 anos. E o clima já é de Natal na Europa. Ruas e lojas e várias capitais estão iluminadas para as festas. A tradicional iluminação da Oxford Street de Londres foi inaugurada ontem à noite. São 750.000 lâmpadas de LED que fazem um ambiente natalino de uma das ruas de comércio mais famosas da cidade. Em Paris, a primeira atração está na loja de departamentos Printemps. A grife britânica Burberry inaugurou a decoração chamada de A Jornada Mágica do Natal. 11 vitrines interativas contam a história de um menino e seu urso de pelúcia que viajam da sede da grife em Londres para a loja de departamentos na capital francesa. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Boa noite. Entre na rotina dos jovens da comunidade em Extremos da Cidade. Estreia logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Extremos da Cidade.